Pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos dando início aí mais um estudo pelo Amigos do Caminho, pedindo a Jesus aí que possa nos abençoar, nos ajudar. E hoje o nosso tema é obsessão espiritual, né? Como a gente está acostumado aí nas quartas-feiras, a gente está falando sempre alguma coisa relacionada com questões mediúnicas, né? Com questões da doutrina espírita. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo obsessivo, a obsessão, né? A obsessão é uma das maiores dificuldades, né, que a doutrina espírita nos alerta. E segundo os amigos espirituais, né, a obsessão ela é quase que um estado coletivo da humanidade. Né? Para a gente poder entender o que é isso, né, nós temos que voltar um pouquinho nos conceitos, né? E assim, primeiramente boa noite, né, quem está chegando aí também, né, os companheiros. E para a gente entender o que é obsessão, nós temos que voltar, né, num dos princípios da doutrina espírita que diz da influência dos espíritos na nossa vida. Né? O Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se os espíritos influenciam a nossa vida. E a resposta, né, que tem lá no Livro dos Espíritos é assim: de ordinário, eles que vos dirigem, né, muito mais do que vocês imaginam, né, o começo da resposta. Claro que eu estou aqui respondendo com as minhas palavras, tá, gente? Está lá no Livro dos Espíritos a resposta, né, 100%. E aí, né, nós vamos começar a entender que, a par da nossa realidade material, existe uma realidade espiritual, e essa realidade espiritual, né, ela é a morada dos espíritos encarnados. Eu acho que isso é uma coisa até tranquila, né, para quem já está acompanhando os estudos, né, e a gente sabe que as mentes se influenciam, né, através de um mecanismo chamado de afinidade ou de sintonia. Nós vamos estabelecer contato, né, com inteligências que nos são afins, conforme diria lá o André Luiz para a gente nos seus livros. Né? Ou seja, nós vamos buscar mentalmente aqueles que pensam, que sentem e que têm desejos semelhantes aos nossos. Né? Então, isso é um reflexo, né, do nosso pensamento. Então, toda influência espiritual ela se dá em cima daquilo que são os nossos gostos, os nossos desejos, as nossas vontades. Então, uma pessoa que tem um pensamento sobre arte vai atrair espíritos, né, que são ligados à arte. Uma pessoa com um pensamento focado no dinheiro, no poder, vai atrair entidades, né, que trabalham as questões da ganância, da dominação, do poder. Pessoas com pensamentos altruístas, caridosos, né, vão atrair entidades que estão dentro desse conteúdo de pensamento. E o que é a obsessão? Né? Segundo o Kardec, a obsessão é a influência perniciosa, ou seja, a influência negativa de um espírito sobre o outro. Né? Por que a gente fala, né, de um espírito sobre o outro? Boa noite, Alfredo. Boa noite a todos que estão chegando. Por que a gente fala de um espírito sobre o outro? Porque o processo obsessivo nem sempre se dá apenas de um espírito influenciando alguém que está aqui encarnado. É possível um espírito influenciar outro espírito no mundo espiritual. É possível uma obsessão entre dois encarnados, né? Quando a gente tem aquelas chamadas relações tóxicas, né? Em que uma pessoa domina a vida do outro, ou tenta pelo menos. E é possível eu aqui encarnado obsidiar um espírito. Ou seja, existe uma troca mental na qual uma vontade tenta sobrepujar a outra. Então nós damos a isso o nome de processo obsessivo. O processo mais comum que a gente conhece, né, e que a gente vai falar mais, porque o que a gente fala dele serve para os outros também, é o processo de obsessão de espírito para um encarnado. Ou seja, eu estou aqui, eu não estou enxergando, eu não estou vendo, não sei quem que está me acompanhando aqui, né, tô supondo. E uma determinada entidade, um determinado espírito tenta me influenciar para me fazer alguma coisa que é do gosto dele, que normalmente é do meu gosto também, tá? Ou seja, não existe um processo obsessivo que me obrigue a ser algo que é diferente da minha natureza, né? Então, se chegar um espírito aqui alcoólatra, né, ele não vai, por mais que ele tente me influenciar, ele não vai fazer eu beber, porque eu não tenho afinidade com a bebida. Mas se for um espírito que tem, né, ligação com algo que eu gosto, ou com algo que eu abrigo na minha intimidade, esse vínculo vai se estabelecer. Ou seja, se quer saber que tipo de espírito que pode nos influenciar, é só observar quais são os nossos pontos fracos, né? Quais são os nossos pontos fracos morais, quais são os nossos pontos fracos íntimos, né? Quais são as nossas fragilidades, quais são os nossos vícios. Né? E vai ser em cima disso que uma entidade desencarnada vai trabalhar, né? Ou vai tentar nos atacar.
E um ataque espiritual é quando o espírito, ou mais de um, né, normalmente um grupo, uma falange, né, quando a gente fala falange, a gente está falando de um grupo de entidades lideradas por um espírito determinado, né, ou seja, um bando, né, tentam dominar uma pessoa. A gente tem muitos relatos disso na doutrina espírita, e normalmente eles dominam de dois aspectos: em cima de vícios materiais e em cima de vícios morais. Qual que é a diferença? Vício material. Por exemplo, droga, bebida, sexo, né? Avareza é um vício material, é um vício que está aqui ligado aqui com as minhas relações de questões, né, materiais. Vícios, até alimentação em excesso também, preguiça, são vícios materiais, vamos dizer assim. Vícios morais: arrogância, vaidade, orgulho, presunção, né? Agressividade, prepotência, despeito, né? São vícios morais. Então existem espíritos que vão influenciar em cima desses vícios, e a tendência desses vícios é o que acontece com eles? Eles aumentam, né? Já que você está vivendo a viciação que é sua, né? Ou seja, imagine que eu sou viciado, por exemplo, em bebida, né? E aí vem um espírito que vai tentar se aproximar de mim, porque ele também bebe, e aí eu vou beber por mim e por ele. E aí o meu vício na bebida, né, vai se agravar. E às vezes eu estou bebendo para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 15. Né? Como também num vício moral. Às vezes eu sou uma pessoa extremamente arrogante, vaidosa, egoísta. Né? Eu vou atrair um grupo de espíritos que vão incentivar a minha arrogância, a minha vaidade, o meu egoísmo. Né? E isso vai ficar exacerbado, ou seja, isso vai aumentar em mim. E isso nós damos o nome de processo obsessivo. E por que é tão difícil vencer o processo obsessivo? Porque normalmente o processo obsessivo está ligado a alguma coisa que nos dá prazer, mesmo que ela seja, vamos dizer assim, socialmente reprovável. Né? Então, a pessoa que tem uma conduta reprovável em algum aspecto da vida, né? Ela tira prazer daquilo, então ela mantém essa conduta de maneira, vamos dizer assim, escondida, privada. Né? Imagine uma pessoa que é desequilibrado no campo da sexualidade. Né? Então ele está lá casado, lá com a família dele, aquela coisa toda, e ele fica dando os pulos dele, né, para poder arrumar relações extraconjugais. Né? Ele está vivendo um processo obsessivo, ele está sendo ali muitas vezes estimulado por entidades que também pensam que o prazer é tudo, né? E mesmo ele sabendo que aquilo é negativo, ele continua fazendo porque o prazer que ele tem naquilo é maior, né, do que o prejuízo que ele julga ter, né, nessa conduta de desequilíbrio. Pode o obsessor ofertar alguma proteção ao obsediado pelo fato de ser difícil achar outra? Proteção não diria, mas eles controlam a vida de algumas pessoas como se aquelas pessoas fossem objetos dele. Né? Então ele não protege a pessoa, ele guarda a propriedade dele, que é diferente. Né? Então assim, um espírito obsessor, ele pode ter pelo obsidiado, né, um vínculo em dois aspectos. Né? Pode ser esse vínculo aí de um vício, né? Ele me obsedia porque eu tenho um vício, e existem as obsessões que são fruto de quê? De perseguição, de vingança espiritual. Então imagine que lá na Idade Média, lá o Marcelo andou, botou fogo nas bruxas lá. Né? O Marcelo agapado botou fogo nas bruxas. Estou inventando, tá, gente? E aí essas bruxas desencarnaram, foi um mundo espiritual, cheio de ódio de mim, porque elas não eram bruxa nada, né? Mas eu falei, porque eu queria tomar a terra de uma, eu queria ficar com a outra que era bonitinha, ela não quis. E aí eu toquei fogo em todo mundo. Né? E elas vão para o mundo espiritual e elas têm um ódio violento do Marcelo, porque o Marcelo destruiu a vida delas. E aí o Marcelo renasce aqui hoje. Né? E esses espíritos de mulheres, né? As bruxas, né? Elas vêm atrás do Marcelo e falam: ah, aquele cara ali, esse tal de Marcelo é o Joaquim da outra encarnação, é o Zé da outra encarnação que me queimou viva, agora ele vai ver com a gente. E aí eles criam um processo obsessivo de vingança, que pode ser, né? Elas veem que eu tenho um vício, alguma coisa assim, e elas podem manipular isso para poder me destruir ou para poder fazer com que eu caia cada vez mais na onda de influência delas para se vingarem. Né? Esse é um dos processos. E existe o processo obsessivo por conta de vício. Ou seja, o espírito não é seu inimigo, ele não tem nada contra você, muito pelo contrário, até vai com a sua cara. Só que você é o objeto de uso dele para os vícios dele. Ou seja, ele precisa de você para fazer sexo, ele precisa de você para beber, ele precisa de você para comer até cair, ele precisa de você para poder colocar para fora os ideais dele de egoísmo, de arrogância, de vaidade, de prepotência. Né? E aí, de certa forma, ele vai te proteger.
Tá? Por que ele vai te proteger? Porque você é um investimento dele. Né? E no mundo espiritual existe um verdadeiro comércio entre os espíritos desencarnados das suas propriedades. Ou seja, um espírito que domina alguém no campo do sexo, ele pode emprestar aquela pessoa para outra em troca de favores. Olha, eu te empresto aqui o meu boneco aqui, né, que faz tudo que eu quero no campo do vício, e você faz um favor para mim ali. Olha, eu te deixo ficar uma semana aqui com esse cara aqui que é totalmente viciado no sexo, vai ter prazer junto com ele, né? Se você me obedecer em tal ordem, então você me empresta esse aí que é seu escravo, eu te empresto o meu que é da bebida. E existe muito isso. Né? Então, essas pessoas são protegidas? Não, elas são guardadas, porque, né, imagina a proteção imagina um cafetão que protege a sua prostituta. Ele protege ou ele guarda? Né? Proteção é sempre desinteressada. Né? Nós estamos falando disso da questão obsessiva. Tá, gente? Hoje nós estamos falando de processo obsessivo, de obsessão. Tá? Pergunto por que tantas pessoas ruins se envolvem em mortes e estão ainda aqui fazendo o quê? Eu não entendi muito bem, Edu. Só explica melhor o que você colocou ali, né? Mas a espiritualidade não intervém para proteger as pessoas? A espiritualidade tenta afastar, mas normalmente nós nos entregamos voluntariamente aos nossos vícios. E existe um negócio chamado livre-arbítrio. Né? Então nós temos o direito do livre-arbítrio, né? E o que acontece? O meu livre-arbítrio, eu quero continuar pulando a cerca e traindo a minha mulher com todo mundo, né? Então a espiritualidade não vai me obrigar a não fazer isso, né? E aí o que acontece? Fazendo isso, eu vou estar me associando a espíritos desequilibrados no campo do sexo. A tendência é essa. E aí o que vai acontecer? Eu vou começar a conviver com eles e vou trocar energia com essas entidades. Por exemplo, a minha mãe está rezando para mim largar a cachaça, imagine, né? Só que eu todo dia escapo e vou pro boteco. E lá eu estou forjando amizades, tanto com encarnados, que me convidam para ir lá para beber, porque às vezes eu pago para eles, né? Já viu essa relação? E com espíritos que bebem junto comigo. Né? Então a espiritualidade ela não pode vir e falar assim, Marcelo, você não vai beber mais. Por quê? Porque ela tem uma violência, porque eu quero ir lá, eu gosto. Né? Se alguém começa a dar pitaco em mim, já viu o comportamento do viciado? Né? Quando o pai e a mãe começam a chamar a atenção dele, fala assim, eu sou dono da minha vida, até sair de casa. Né? Então a espiritualidade só protege quando a gente quer a proteção. O auxílio espiritual, ele depende, em primeiro momento, da nossa proteção. Vou lembrar lá do André Luiz? O André Luiz fica 8 anos no umbral, né? De acordo com o livro. Quando que o André Luiz foi resgatado? Quando ele, André Luiz, começou a fazer um processo de arrependimento, de mudança. A mãe dele estava lá fazendo prece, a mãe dele estava lá intervindo, estava pedindo para os espíritos, né? Quando ela encontra com o André Luiz, ela fala que ela pediu em 5 colunas espirituais para ajudar o marido dela, o pai do André Luiz, que continuava no umbral, né? Só que ele não queria ajuda, ele não aceitava. Né? Então muitas vezes a gente não quer ajuda. Quando a gente abre um espacinho, a espiritualidade vai lá e cata a gente. Depende da consciência de cada um, exatamente. Claro que, né, a espiritualidade faz aquele trabalho de água mole em pedra dura. Né? Muitas vezes o que acontece? O que nos tira de um comportamento desequilibrado? Normalmente a consequência daquele comportamento. Então eu começo a beber demais, eu vou ter uma cirrose, vou ter um problema grave, e aquilo de certa maneira vai fazer eu repensar. Né? Então vai acontecer o quê? A doença, a dor funciona como um fator de vou parar com esse negócio aí. Por isso que muitas vezes o vício está associado com uma consequência negativa. Essa consequência negativa é que vai fazer o espírito despertar, porque eu tenho que despertar por mim. Por mais que o outro fale, que o outro, né? Claro que se eu escutar vai ser muito mais fácil. Né? É possível o encarnado perceber que está sendo obsidiado? Sim, quando ele está com ideia fixa, quando ele não consegue se afastar de determinada situação que ele mesmo sabe que é uma situação viciosa. Né? E isso não compete a gente julgar. Por exemplo, toda compulsão é um sinal de muitas vezes de um desequilíbrio espiritual. O que é uma compulsão? Algo que você faz repetidas vezes e não dá conta de controlar. Tá? Normalmente aí nós temos um processo obsessivo. Porque existe uma vontade exterior, né, que fica martelando para a gente continuar fazendo aquilo que eu também gosto. Né? Então são duas mentes unidas ali, ou mais. Né? Então por isso que muitas vezes quando a pessoa quer parar de beber, alguma coisa assim, é tão difícil. Né? Porque o que acontece? Aquela pessoa ela quer parar de beber, mas ela tem uma legião de entidades encarnadas que bebe através dela e que tem um comércio em torno daquele ser. Imagina. E aí ele fala assim, vou lá na casa espírita, vou fazer atendimento fraterno, vou parar de beber, vou lá amarrar. Né? Quando ela tenta fazer isso, esse grupo de entidades encarnadas esboça uma reação violenta.
Fala assim, você é doido, esse cara é nosso. Né? O que tá fazendo ele parar de vir aqui no boteco? Ele tá indo lá no pau da casa espírita, lá na igreja evangélica, lá, a mulher dele tá rezando demais, então nós temos que tirar essa mulher da vida dele. Porque essa mulher tá atrapalhando nossos planos aqui. Nós precisamos dele no boteco, não é na igreja, não. Nós precisamos dele no boteco, não é na casa espírita, não. E aí esses espíritos vão tentar reagir. Aí que entra a questão da perseverança. Né? Aí que entra a questão do enfrentamento. Porque já que eu abriguei essas entidades comigo tanto tempo, né, de maneira irrefletida, para separar é um processo que vai demandar o quê? Um esforço da minha parte. E muitas vezes a espiritualidade até afasta, né? E aquele que era, vamos dizer assim, influenciado, se ressente da ausência, porque aqueles espíritos, de certa forma, o estimulavam, né? E ele busca mentalmente esse espírito chamando. Né? Muitas vezes a gente vai na reunião mediúnica, o espírito obsessor fala assim, eu tô aqui, meu cara tá me chamando lá, ele tá falando, ele tá doido pra ir no boteco, tá me chamando, ele tá falando que ele precisa de mim. Ele mentalmente, claro que ele não faz isso de maneira consciente, né? Mas ele fica chamando o obsessor, porque o obsessor estimula. Né? Com uma pessoa que veio com uma doença incapacitante vai se livrar dos obsessores de outra vida, num processo lento e gradual de amor e de renovação. Normalmente a doença impede, né? A doença é até uma ferramenta para poder isso acontecer. Por quê? Quando a pessoa tem uma doença incapacitante, muitas vezes é porque essa pessoa não vai conseguir dar vazão ao que o obsessor quer. Imagina, por exemplo, uma pessoa que tinha uma viciação no campo do poder. O cara era muito poderoso e fazia o mal e controlava a vida de muita gente, muito poder, aquela coisa toda. Aí ele tinha um grupo de entidades que manipulava o poder através dele. Né? Aí esse cara reencarna com uma doença totalmente debilitante que ele nunca vai poder exercer poder nenhum. Essas entidades vão naturalmente afastar, porque o cara não dá conta de fazer o que eles querem. Eles querem que o cara mande, domine, manipule. Né? Imagina, por exemplo, uma pessoa que tem uma energia sexual muito forte. E aí esses espíritos obsessores usavam essa pessoa muito bonita, talvez uma mulher muito bonita, um homem muito sedutor, né? Aquela coisa toda. Né? E aí ele reencarna um corpo todo disforme. Corpo todo estragado, assim, todo cheio de deformidade, assim, né? E aí a beleza física não funciona. Então aqueles espíritos que usavam daquele ser para poder ter vantagem sexual não vai dar. Antes, quando era linda igual a deusa grega, nós conseguimos aqui. Mas agora, desse jeito, não tem jeito. Não tem jeito nenhum. Como é que nós vamos usar a energia sexual? Ninguém quer aproximar dela. Entendeu? Então, às vezes, a doença é o que corta o negócio, né? Imagina um espírito que tem um dom da palavra, que manipula os outros pelo poder da palavra, que fala, que convence, que envolve e que é utilizado pelas entidades desencarnadas para poder manipular a vida dos outros. Aí ele vem sem a fala. Ou ele vem com a mente totalmente desnorteada, que ele não consegue articular um raciocínio. Então a entidade que utilizava dele não vai querer mais, fala assim, não, esse cara aqui não adianta. Eu quero o cara que fala, que é o Platão, né, que é um filósofo das palavras, que manipula. Esse cara aqui, ele consegue articular 2 raciocínios aqui, acabou, eu vou embora, entendeu? Então, muitas vezes, a doença ajuda a livrar do processo obsessivo. E aí, aquele espírito vai ter um refresco, né, o encarnado que está passando pela doença, e ele vai aprender ali, a duras penas, a se reajustar emocionalmente. E numa próxima encarnação ele vai vir com aquilo totalmente equilibrado de novo, e aí vai ter a prova de reencontrar com o obsessor. Ele vai continuar ou ele vai modificar a jornada dele. É assim que funciona. Então o espírito obsessor pode vaguear aqui ao nosso pé e o espírito do nosso lar? Não pode. Tanto do nosso lar pode, mas um espírito do nosso lar para vir aqui ele tem que ter condição de nos ajudar, porque senão ele vira obsessor. Né? Os espíritos são atraídos pelo nosso pensamento. Né? Então imagine o seguinte, né? Se eu só penso em coisas, como é que eu faço para atrair os espíritos? Pelo meu pensamento. Que tipo de pensamento tem os espíritos do nosso lar? Amor, equilíbrio, paz. Então se eu tiver esses pensamentos, eu vou atrair os espíritos do nosso lar. Eles vão conviver comigo, mesmo que a distância através da mente. Mas imagine que eu estou aqui, eu só penso em vaidade, arrogância, sexo, poder, violência, briga. Eu vou atrair espíritos que, né, pensam igual a mim. Não é que os espíritos não podem vir. Né? Eles podem, mas eles só vão vir se a gente tiver afinidade com eles. O que adianta, né? Um espírito cheio de amor para dar vir para conversar comigo se eu só exalo raiva, rancor, ressentimento, briga, arrogância, desequilíbrio? Ele não tem nem o que dizer para mim. Eu não estou na onda, eu não vou nem escutar o que ele quer dizer, porque eu não vou gostar da energia dele. Eu vou gostar da onda do espírito que vem para quebrar o pau junto comigo. Né? Então, o processo obsessivo, a gente vai começar a perceber que existe uma cura para ele. E qual que é a cura do processo obsessivo? Aprimoramento moral, aprimoramento espiritual, nas bases do Cristo. Ainda Jesus vem falar pra gente, olha, né?
tem uma parábola de Jesus que ele fala sobre obsessão, que é a parábola do demônio que volta, né? Ele fala assim, ó, o espírito das trevas, né, ele, quando ele se afasta de uma pessoa, ele está usando, claro que ele está usando um termo da religião judaica da época dele, né, gente? Ele não vai falar obsessor porque não tinha esse termo na época de Jesus, né? Então ele fala assim, o demônio, quando ele se afasta de uma pessoa, ele sai e vaga, né, por lugares áridos, né? E depois de muito vagar, ele retorna e encontra a casa limpa e adornada. Ele fala assim, vou voltar para minha casa. A casa dele é aquela pessoa que ele está influenciando. E aí ele pega 7 piores que ele e leva junto com ele. E o estado daquela pessoa é pior do que o anterior. Olha só a história do que Jesus está falando. O que isso quer dizer? Né? O obsessor ele pode ser afastado pela espiritualidade. Aí ele se afasta, beleza, afastou. Aí a minha casa, ou seja, a minha intimidade está limpa e adornada, porém vazia. Eu não coloquei nada no lugar, não coloquei novos valores. Aí esse espírito vai e retorna. Por exemplo, imagina que eu tenho um obsessor aqui no campo da bebida. Vou dar um exemplo prático. Aí eu vou lá na casa espírita, peço ajuda, faço atendimento fraterno, falo que vou fazer prece, aquela coisa toda. Aí tem uma reunião mediúnica, é assim que acontece, né? E aí a espiritualidade chama. Quem que é você? Ah, eu sou o espírito que tá perseguindo o Marcelo lá. Que eu bebo cachaça com ele mesmo, que ele gosta. Aí lá na reunião você fala, não, meu irmão, larga disso. Vamos sair dessa situação. Você merece coisa melhor do que ficar bebendo lá. E o espírito aceita. Vamos lá, o espírito mudou. Eu quero mudar de vida. E aí o Marcelo se vê sem a influência do espírito. Opa, ninguém me influenciando. Entretanto, o Marcelo não muda de conduta. O Marcelo continua indo lá no boteco todo dia para beber uma. Ele não vai beber uma tão forte, ele não vai beber até cair durante uns dias, porque a influência foi embora. Mas ele está lá, a casa limpa e adornada. O que vai acontecer? Um outro espírito do mesmo nível vai falar, que cara ali não tem ninguém acompanhando ele. Pega aí, ele tá bebendo ali, eu vou lá, ué, não tem ninguém, é com nós mesmo ali, ó. Espaço aberto ali. Porque não houve mudança de conduta. Né? Então, o processo de cura da obsessão envolve o vigiar e orar. Ou seja, nós temos que encher o nosso coração com outras coisas. Aí está a questão da leitura, do trabalho no bem, né? Nós vamos falar disso mais para frente, quando a gente chegar lá na profilaxia da obsessão. Um espírito que nos ama também pode nos obsediar? Eu diria que um espírito que é apaixonado por nós, sim. Um espírito que nos ama, não. Porque o amor não obsedia. Porque o amor não domina. Mas a pretexto de amor, existem vários processos obsessivos. Espíritos que dominam e manipulam a vida do outro porque acreditam que aquele outro pertence a ele de alguma forma. Né? E isso nós vimos até com pessoas encarnadas, que são as relações afetivas tóxicas. Né? Que eu acho que eu sou dono da minha mulher, eu acho que eu sou dono do meu filho, eu acho que eu sou dono do meu irmão, eu acho que eu sou dono do meu amigo. E aí eu domino a vida daquela pessoa de uma forma tão grande, né, que ela não pode viver sem mim. Eu acho que eu sou dono da minha mãe. Se minha mãe arrumar um namorado depois que meu pai não tá aqui, ou que ela separou, eu acho isso absurdo. Eu brigo, eu xingo. Minha mãe não pode, não. Minha mãe nunca. Eu sou aquele pai que a minha filha não pode sair na rua, que eu pulo o muro pra ficar vigiando a menina. Claro que você tem que cuidar, né? Mas pra minha filha ninguém serve. Se puder a minha filha ser uma freira e ficar aqui no meu pé o resto da vida cuidando de mim, né? Então isso é um processo obsessivo a pretexto do amor, tá? E tem entidade do mundo espiritual que faz isso com as pessoas, falando que é meu. Né? Ninguém vai chegar perto, porque ele é meu, né? Na verdade não ama, ele quer possuir aquele ser, no sentido de que ser dono, né? Amor liberta. Por isso que os espíritos de luz, eles nos amam e deixam a gente, às vezes, até quebrar a cara, porque eles não querem controle. Um espírito iluminado, ele não quer controle sobre a nossa vida. Um espírito iluminado, ele sugere, né? Claro que, por exemplo, está acontecendo um processo obsessivo, a espiritualidade de luz não está parada, eles vão tentar conversar com a gente, eles vão sugerir, eles vão intuir alguma pessoa para falar com a gente, mas normalmente o que a gente faz, a gente afasta, né? Aquele tio que vem de longe, aquele pai que chama a gente para sentar na mesa, meu filho, o que você está fazendo na sua vida? E está lá sendo intuído pelos espíritos de luz, né? Para com isso, aquela namorada, aquela esposa, aquele marido, aquele filho, fala, mãe, não faz isso, né? Para com isso, mãe, para com isso, pai, larga o jogo, mãe, larga o jogo, pai, larga a bebida, larga isso, pensa bem, olha só o que você está fazendo com a sua vida. Ali a espiritualidade está influindo. Normalmente o que a gente faz? Não quer saber disso não, né? É ali que está a questão do processo obsessivo da nossa escolha. Né? Então, continuando. Quando você tem um pensamento ruim, imediatamente você muda a energia e troca por um pensamento bom, você está sendo obsidiada por um espírito e com um simples fato de mudar de energia você o afasta? Depende. Né? Porque existem vários tipos e graus de obsessão.
Existem obsessões que são simples, ou seja, o espírito aproximou você ali agora, se você mudar de pensamento ele vai embora. Existem obsessões que são de longo prazo, né? Que são obsessões que são, por exemplo, as perseguições, né? Às vezes a pessoa está ali vinculada com o espírito 20, 30 anos, vai ser 5 minutos de bom pensamento que vai resolver. Vai ser uma mudança, vai ser um processo de transformação. Né? As obsessões mais simples, com a prece se resolve, com a mudança de pensamento se resolve. Mas alguns outros processos que são mais difíceis, né, demandam o quê? Esforço, transformação, renovação, exatamente aquilo que nós, na maioria das vezes, não queremos. Então, muitas vezes, um espírito talvez nos obsidiane, o que bastaria para mim poder afastar esse espírito? Mudança de conduta. Eu parar de beber, parar de falar palavrão, parar de ter uma vida promíscua. Isso já, 90% do problema resolveria com isso. Mas normalmente eu não quero. Eu quero afastar a influência espiritual, mas continuar bebendo um pouquinho. Né? Eu quero que os espíritos não me obsediem no sexo, mas pelo menos pulinho de vez em quando. Né? Então, dificilmente vai ter essa transformação. Aí o que vai acontecer? O processo vai continuar até que, como diria o Francisco de Assis, a irmã dor vai bater na nossa porta. Né? E aí a irmã dor vai fazer com que a gente faça pela dor aquilo que a gente não quis fazer pelo conselho, pelo amor, pela sugestão, pelo auxílio da espiritualidade. Né? Claro que eu estou falando aqui dos processos obsessivos mais pesados, né, gente? Renovação e vigilância, é isso aí. Vigilância, o que é Jesus manda o combo pra gente, né? Vigiar e orar. Vigiar é para prestar atenção. O que é vigiar? Prestar atenção. Peraí, como é que eu tô aqui, ó? O que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? Olha, eu estou muito agressivo. Olha, eu estou muito preocupado. Né? Estou bebendo demais, estou comendo demais, estou falando mal dos outros demais. Ó, né? Pega aí, o que eu posso mudar? Vigiar. Né? E orar para fortalecer. Muita gente ora muito e vigia quase nada. O Lucas vive falando isso comigo. Ele fala assim, ó, o grande problema das pessoas, né, dos encarnados, é que eles oram muito e vigiam quase nada. E não querem nem vigiar, porque vigiar demanda mudança. Né? E o processo de cura espiritual demanda mudança. E como é que a gente muda? Né? Eu lembro que uma vez eu perguntei, mas como é que a gente muda? Ele falou assim, olha, é muito fácil. Ocupação de tempo. O processo de mudança espiritual nasce da ocupação adequada do seu tempo. Normalmente os nossos vícios, ou aquilo que é negativo na gente, a gente vivencia de maneira mais forte quando a gente está com tempo livre. Né? E aí vem o quê? Coisas para ocupar o nosso tempo no bem. Uma leitura edificante, uma visita a quem está precisando, um trabalho social, um estudo de doutrina espírita, de evangelho, escutar uma música boa, fazer uma faxina em casa, ajudar alguém que precisa, trabalhar. Né? Então, dedicar o nosso tempo a algo de positivo. Roubar o tempo do vício. Né? Vício não é para a gente ficar brigando com ele todo dia. Acordei de manhã, nossa, meu vício, o que eu faço? Não. Vício não é para isso. Vício é para você roubar o tempo dele com outras coisas. Aí você sufoca o vício. Porque a influência espiritual por exemplo, você vai na casa espírita, a primeira coisa que eles falam assim, meu filho, vai ler lá, tem uma reunião de estudo, vai fazer campanha do quilo. Aí você fala, mas não vai me ajudar? Claro que vai. Porque quando você está na reunião de estudo, o obsessor não vai junto. Se ele for, ele vai começar a ser evangelizado. Né? O obsessor não vai na campanha do quilo. Imagina, o obsessor sai com você de madrugada para você bater na porta dos outros, pedir em nome de Jesus para quem precisa? Não vai. O obsessor não vai no asilo. O obsessor não vai na campanha do quilo. O obsessor não vai carregar a cesta básica na assistência social, ouvir desafogo de assistido. Né? O obsessor não vai dar banho em morador de rua. Vai não. Pode ter certeza. Quer não. Ele quer ficar com você. Não, porque você está bebendo cachaça, não, porque você está se divertindo. Né? Explica aquela passagem de Jesus sobre os obsessores que eram legiões assustavam os porcos, porque porcos os judeus não criavam porcos nem comem porcos. E a tradição dos judeus que não comerem carne. O que acontece? Jesus estava ele estava em Guedara, né? Ou Gadara, depende lá da entonação da tradução, e tinha um menino que estava possesso, né? Ou seja, estava obsidiado. E aí ele conversa com os espíritos que estavam lá, né? E ele pergunta, quem são vocês? Aí os espíritos falam, meu nome é Legião. Tá, mas vou entender, os espíritos estavam dentro do corpo do rapaz, tá, gente? O pessoal entendia naquela época, de uma maneira limitada, Jesus sabia disso também, claro, né? Que os espíritos entravam dentro do corpo do rapaz, igual se entrava dentro da garrafa. Não é assim que funciona, tá? No meu corpo só tem o meu espírito. Os espíritos influenciam do lado de fora, tá? Por mais ligado que eles estejam, né? Mas colado, eles não entram dentro do meu corpo, não, tá bom? Mas eles influenciam do mesmo jeito.
E aí tinha tantas entidades perseguindo esse rapaz que eles falavam, nosso nome é Legião, porque nós somos muitos. Legião era um termo que usava na época para o exército romano. Né? Se não me engano, 5.600, 3.600 soldados, se não me engano. 3.600, acho que é isso mesmo. E aí, né, claro que não era 3.600 espíritos, tá? Eles estavam, né, fazendo um termo para dar uma ideia. E aí, Jesus falou com eles, não, você tem que afastar, porque ele está querendo renovar e eu vou ajudar ele. Né? Jesus, né? E o rapaz queria mudar mesmo, né? E aí eles falam, tudo bem, nós vamos sair. Mas se nós vamos sair, deixa que pelo menos a gente entra naqueles porcos. Tá? Aí nós vamos ver um simbolismo aí. O que é porco? Porco são aqueles que não são judeus. Tá? Dentro do conceito, porque os judeus não comiam carne de porco. Não comem até hoje. Tá? Não come até hoje. Judeu mesmo não come carne de porco, não. Por uma questão religiosa, lá da lei de Moisés, que tem mais questão sanitária do que qualquer coisa. Mas isso é outra história. Tá? Porque a carne de porco deteriora rápido e tal, então Moisés cortou a carne de porco e falou que Deus mandou não comer. Né? Porque quando tinha uma coisa que ele tinha que fixar no pessoal, ele virava e falava, Deus mandou. Aí o pessoal não fazia de medo. Tá? Aí não questionava ele. Se ele fosse explicar que a carne de porco deteriora, a pessoa, isso é tudo bobagem. Entendeu? Então fala, Deus mandou que ninguém come. Se comer, vai morrer. Aí pronto, acabou. Resolveu Moisés o problema. Né? E aí o que acontece? Para os judeus, o porco era o símbolo da impureza, né? E aí eles falam assim, então deixa que a gente entre naqueles porcos. Aí Jesus fala assim, podem entrar. E eles pulam na água. A água é o símbolo do nascimento, da vida na matéria. Então o que aconteceu ali? Aqueles espíritos pediam para Jesus para reencarnar. Eles pediam assim, deixa que a gente... Isso é uma linguagem simbólica, que Jesus estava tendo uma conversa com eles. Né? Tanto é que não tinha porco, que eles não iam entrar no porco, coitado do bicho lá. Não é um animal não, tá, gente? Né? O pessoal que lê o texto, né, mentaliza uma coisa concreta ali, mas na verdade eles estavam tendo uma conversa filosófica com aquelas entidades. Né? Então o que Jesus falou? O que eles pediram? Vamos traduzir para a nossa linguagem. Jesus falou assim, vocês vão afastar do menino. Por quê? Porque ele quer mudar e nós vamos dar uma chance para ele. Ninguém resiste ao que Jesus manda, né? Porque o menino tinha algum mérito ali, ou tinha alguém que estava intervindo em favor dele também. E os espíritos falaram, beleza, nós vamos sair, porque você pediu, né? E os espíritos sentiram que era amor gigantesco de Jesus, os obsessores, né? Os demônios. E eles falaram, então nós queremos renascer, podemos renascer no meio, num lugar distante? Eles falaram, pode. Eu vou arrumar a reencarnação para todo mundo, vocês vão ter uma nova oportunidade. E aí o que eles fizeram? Eles entram nos porcos e pulam no mar, ou seja, eles renascem. Né? Jesus encaminha aqueles espíritos para renascerem e talvez até serem ajudados por aquele menino lá no futuro, quem sabe. Né? Que normalmente quem causa o problema vai ter que voltar para resolver. Né? Então é isso que eu simbolizo daquela passagem. Né? Quem eram esses obsessores? Eram os obsessores lá daquele menino lá. Qual que é a história deles ali? Deve ser muitos dramas aí do passado que a gente não sabe, né? Então eles renasceram em algum lugar e acredito que já devem ter resolvido. Se for um negócio que Jesus interferiu direto, pode ter certeza que o negócio ali já resolveu, ó. Esses obsessores, esses porcos aí que entraram no porco, eles devem ser tudo espírito de luz hoje, né? Autoanálise é essencial para a evolução diária, sim, né? O Santo Agostinho fala no Livro dos Espíritos, né, que todos os dias, quando ele se deitava, ele fazia uma análise de si mesmo, né, observando que aquilo que ele fez de certo e aquilo que ele fez de errado, para tentar melhorar. E aí, né, o Kardec fala assim, mas como é que a gente vai saber se o que eu estou fazendo, porque normalmente a gente acha que tudo que a gente faz é certo, né? Nós somos muito autocomplacentes, né? Ou seja, eu estou sempre certo, eu sou sempre vítima, né? O que acontece nunca é culpa minha. Aí o Santo Agostinho dá no Kardec, né? E na gente. Ele fala assim, ó, para você fazer isso é só você pensar, aplica a regra de Ogo. Né? Pensa assim, o que eu estou fazendo, se fizer comigo, o que eu vou achar? Né? É uma forma de analisar. Então, o que eu estou fazendo com meu colega de trabalho, com a minha esposa, com meu filho, com meu amigo, com meu irmão, se fizer comigo, como é que eu vou reagir? Aí eu sei se está certo ou errado. Entendeu? Se alguém fizer comigo o que eu estou fazendo, eu vou gostar? Aí eu sei se eu estou certo ou errado. Né? Gente, nós estamos falando de processos obsessivos, né? Nós estamos falando de obsessão, nós estamos falando de influência espiritual, né? Nós estamos falando aqui de ataques espirituais, né? Então, o que a gente chega à conclusão, né? Dentro aí da doutrina espírita, em primeiro lugar, é o quê? A obsessão, ela é fruto do quê? Do nosso pensamento. Os espíritos nos influenciam dentro daquilo que são os nossos desejos, os nossos gostos e as nossas, como diria lá na época do Kardec, as nossas inclinações. O que é inclinação? O que eu gosto? Né? Eu sou inclinado a uma bebidinha. Eu sou inclinado a pular cerca no casamento. Né? O espírito obsessor pode vagar por aqui por quanto tempo? Anos, séculos, milênios, depende. Cada caso é um caso.
enquanto tiver alguém que sintoniza com ele, ele continua, por exemplo. Às vezes, por exemplo, eu sou um obsessor que não estou aqui porque eu estou perseguindo uma pessoa específica. Imagina, eu não estou aqui, eu não tenho ódio do fulano ali que é meu inimigo. Tem um obsessor que é assim, né? Mas eu sou um obsessor no campo, vamos dizer, do sexo. Imagina. Aí o que acontece, né? Eu fico lá influenciando determinada pessoa 20, 30, 40 anos até que ele cai desencarnar. Desencarnou, procura o outro. Desencarnou, procura o outro. Desencarnou, procura o outro. Né? Às vezes eu espero aquele próprio que estava comigo reencarnar, já vou e volto, fico ali preso com aquela pessoa. Às vezes anos a fios em torno daquilo. Uma hora, o próprio obsessor, né, pelo desgaste, ele começa a cansar daquilo. É quando a espiritualidade vai lá e tenta ajudar ele. Mas existem casos de obsessores que ficam anos a fio, né, só vivendo em torno daquilo que é o objeto de prazer dele. E normalmente eles entram num estado espiritual, né, de regressão ali de forma, né, que eles vivem um negócio chamado ovoide, que é outra história, tá? Que é quando o espírito ele fica tão preso em determinado vício que ele perde até a forma espiritual dele, né? Mas isso aí é um outro tema de estudo, tá? Mas pode ficar anos, milênios, entendeu? Tem entidades que estão há milênios nos planos inferiores ali, presas em determinadas regiões ali, onde eles são verdadeiros vampiros de vícios, né? O que foi vítima dessa obsessão pode se tornar obsessor? Com certeza. Com certeza. Porque imagina o seguinte. Eu sou um alcoólatra, né? E aí tem um grupo de obsessor que me obsedia, eu bebo junto com eles, estou ali bebendo, viciado naquela coisa toda. Desencarnei, morri. Quando eu cheguei no mundo espiritual, o que é que acontece? Eu continuo tão viciado em bebida quanto eu era aqui encarnado. O que eu vou fazer? Eu vou me juntar àquele bando que me obsidiava e vou começar a obsidiar o outro. Às vezes o próprio parente. Eu lembro da história, né, que a gente teve a oportunidade de ver há uns anos atrás, uns 15 anos atrás. A gente tinha um companheiro, né, que a gente foi fazer culto do evangelho no lar dele, que ele tinha um vício do alcoolismo e ele estava quase desencarnando, ele estava quase morrendo. A gente foi lá na casa dele, aquela coisa toda, fazer culto, né? E o que acontecia, né? Fomos lá na casa dele e quando nós chegamos lá, né, tinha um problema com o alcoolismo da vida inteira, bebia, ele estava lá na cama, aquela coisa toda, e aí quando ele chegou a fazer prece, então eu notei que os obsessores não estavam tão... ele tinha um monte de obsessor. Tinha lá no máximo uns 2, né? Aí, enquanto a gente estava dando o passe nele, fazendo o culto, aquela coisa, os obsessores estavam conversando e o Lucas deixou escutar o que os obsessores estavam falando. Né? Eles estavam lá num canto no quarto, lá os espíritos, que não estavam vendo os espíritos de luz, né? Os espíritos inferiores não enxergam os espíritos de luz, né? Porque eles têm sintonia diferente, né? E aí os espíritos obsessores conversando e eu escutando, falando assim, olha, ele vai morrer, né? Como é que nós vamos fazer? O outro virou para ele, mas como é que nós vamos fazer? Nós precisamos dele, porque você sabe, né, como é que, né, ele aqui é fácil, a gente bebe junto com ele aqui, ele é nosso companheiro. Eles se referiam ao obsidiado como companheiro deles, né? E nós precisamos dele, ele está morrendo, como é que nós vamos fazer? Aí o outro virou para ele e falou, não, calma, você esqueceu que nós já temos tudo planejado? Né? Esqueceu que o chefe já tem outro pro lugar dele? Aí apontou lá para um canto do quarto, para a filha adolescente do moço que estava desencarnando. E aí eles apontaram para ela e falaram assim, esqueceu que ela tá bebendo até cair em todas as festinhas que ela vai? Né? Esqueceu que ontem mesmo ela chegou carregada aqui em casa? Ela é nossa. O pai desencarnando, o pai morrendo, não precisa se preocupar não, nós já temos um substituto para ele, ela lá, ó. Vai ser ela. Né? Nós já estamos preparando ela desde os 10 anos de idade, você não lembra quando ele dava aqueles golinhos de cerveja, de bebida para ela achava bom? Isso aqui já está pronto. Né? E pode ter certeza que até ele vai aproveitar e vai beber junto com ela também. Entendeu? Como é que acontece? Né? Aquilo ali é um simbolismo, né? Sobre essa questão dos porcos, é um simbolismo, né, gente? Isso é um simbolismo. O Divaldo ele falou isso, mas na verdade isso é um simbolismo, tá? A gente está falando aqui da questão dos porcos ali, né? Tem várias interpretações, aliás, né? Mas a interpretação mais lógica é que aquilo é um símbolo, tá, gente? Os porcos pular no mar é um trem muito estranho. Até porque não tem mar naquela região, né? Tem o lago do Cafarnaum, né? Então se eles pulassem no mar, a primeira coisa que acontecia, eles iam, né? É um lago natural que tinha em Cafarnaum, que não era muito fundo na beirada. Então o máximo que aconteceu é os porcos tomar um banho e sair de lá. Entendeu? Não tem nenhuma montanha na beira do lago, lá naquela região, né? Então eles iam pular na água, tomar um banho lá de água doce, lá, porque era um lago de água doce, né? E iam sair e iam continuar a vidinha de porco deles, entendeu? Mas continuando assim, o obsessor pode colar um ovoide numa pessoa? Pode. Né? É fácil, por exemplo, eu pego imagina, eu sou um obsessor.
Aí eu sei que a pessoa que eu persigo, ela é viciada em sexo. Eu trago uns ovoides, uns espíritos encarnados ligados ao sexo, boto lá dentro da casa da pessoa. Vai ligar na hora, né? Por quê? Porque tem afinidade. Então o obsessor ele pode conduzir espíritos, né? Normalmente a pessoa faz isso igual se ela fosse um imã, gente. Ela vai andando e ela vai atraindo os espíritos que pensam igual a ela. Mas nada impede de um espírito também querer manipular isso e trazer um monte e colocar dentro da casa, né? Tem um livro do André Luiz que eles até falam isso. Que eles chegam na casa de um rapaz que tinha problema com a avareza, né? O problema dele era isso aqui, ganância, né? E lá estava cheio de desencarnado lá, que era espírito avarento também. Na verdade, tinha dois obsessores que estavam perseguindo mesmo, né? Perseguindo até o pai dele. Né? E o que eles fazem? Para poder manter a energia da avareza no ambiente, eles trouxeram um monte de desencarnado avarento que nem sabia que estava lá, né? Os espíritos estavam tudo enlouquecido, e colocaram dentro da casa do rapaz. O rapaz mantinha eles lá com o pensamento deles. Como eles só pensavam em dinheiro, né? Aqueles espíritos ficavam lá girando em torno dele lá sem ele nem perceber, e sem nem os espíritos perceberem, né? Porque um atraiu o outro, é igual imã, né? Vai no automático, cola. Por isso tem que mudar a sintonia. Pessoa como Hitler é influenciada por obsessor de que tipo? Poder. Obsessores do poder. Obsessores do ódio. Né? Espíritos que queriam tocar fogo no mundo. Né? E não é só o Hitler não, tá, gente? Né? A gente sabe espiritualmente aí que todos os líderes da Segunda Guerra Mundial eram obsidiados pelo mesmo grupo de entidade. Tá? Ou seja, o imperador do Japão, o Mussolini, o Hitler, né? Vamos botar o lado que perdeu, né? Eram tão influenciados quanto o Roosevelt, o Stalin, né? O Churchill lá da Inglaterra, tá? Segundo a informação que a gente tem da espiritualidade, os mesmos espíritos que influenciavam Hitler influenciavam o presidente dos Estados Unidos, porque o negócio deles era a guerra. Né? Quem ganhasse a guerra para eles e nada era a mesma coisa. Claro que uns cediam mais a influência do que o outro. Né? A gente pode dizer, por exemplo, que o Hitler ele cedia mais a influência do que o Winston Churchill. Né? Que o Stalin cedia mais a influência do que o imperador do Japão, até porque o imperador do Japão se rendeu. Né? Apesar da bomba atômica lá que veio depois, ele se rendeu. O Mussolini não se rendeu. Então havia graus de influência ali. Mas era o mesmo grupo que influenciava todo mundo ali. O objetivo deles era botar fogo no mundo. O objetivo dessas entidades, eles influenciam os dois lados, não tem um lado bem, não. Quando tem uma guerra, é mal contra mal, é treva contra treva. E normalmente um lado manipula o mesmo lado, o mesmo ser manipula os dois lados, né? Cada um com uma mão, né? Ele empurra um com a mão e empurra o outro com a outra, aqui, ó. Ele está manipulando os dois. No final, quem ganha, né? É vitória do mal, tá? Guerra é sempre mal contra o mal, o bem não faz guerra contra ninguém, não, né? O Mussolini era terrível, com certeza, né? Estava sendo manipulado. O Mussolini é um cara que tinha uma oratória violenta, melhor do que a do Hitler. Né? Não sei se vocês sabem disso, quem já estudou história. O Mussolini ele era radialista, ele era um comunicador, né? Então o Mussolini ele vai manipular o povo da Itália, né? Num outro nível. O Hitler é um líder carismático também, com certeza. Mas em matéria de discurso, de poder da fala, o Mussolini dava de 10-0 no Hitler. E nós vamos ter, por exemplo, um outro lado, o imperador do Japão, né? Na época. Ele era uma pessoa reclusa. Ele não tinha esse poder, mas só a presença dele enquanto imperador, né? Como um símbolo lá distante, fez com que as pessoas fossem para a guerra. Né? Então, são níveis de manipulação diferentes. Né? Mas você vai ver lá que os Estados Unidos entrando na guerra também, ele vai ter um ganho. Né? Então, como é que os espíritos das trevas manipularam o Roosevelt? De uma maneira diferente do que eles manipularam o Hitler. O Hitler eles manipularam através do ódio direto. O Roosevelt eles manipularam como? Nós vamos crescer a indústria e o comércio dos Estados Unidos. Nós vamos tornar os Estados Unidos uma potência mundial. Então, o canto de sereia é diferente. Mas no fundo, é o mesmo canto de sereia. Né? Porque o Roosevelt não era um espírito pervertido no sentido da maldade e da crueldade. Né? Mas ele foi alguém que foi instrumento das trevas também. Só que ele entrou na guerra pensando numa vitória comercial. E ele teve. O Hitler entrou na guerra pensando na dominação da Europa. Num projeto de poder de ódio. Né? O Mussolini entrou na guerra pensando na supremacia da Itália. Né? O imperador do Japão entrou na guerra pensando em dominar toda a Ásia. Né? O Stalin entrou na guerra pensando em estender a influência da Rússia no mundo. Cada um deles foi manipulado de um jeito diferente. Aí tem as características de cada um. Uns eram psicopatas desequilibrados, outros nem tanto. Mas todos ali foram instrumentos. Né? Se fosse um espírito que pregasse matar, exterminar e destruir por Roosevelt ou por Churchill, eles não iam ter acesso.
Mas quando chegava o Espírito e falava assim, você tem que entrar nessa guerra, meu filho, porque você tem que... isso vai desenvolver a indústria dos Estados Unidos, vocês vão se tornar uma potência, o Roosevelt. Aí ele absorvia, né? Quando chegava um Espírito lá pro Churchill e falava assim, olha, você tem que entrar porque a hegemonia da Inglaterra não pode se perder, né? Não existe paz com os nazistas, vai lá, meu filho. Vocês estão entendendo? Então, assim, o processo obsessivo, ele tinha a mesma finalidade, mas um foi atacado num ponto, outro foi atacado no outro, né? Então, o Hitler foi o pior? Talvez tenha sido pior, né? O Hitler, lá, depois o Stalin, o próprio Mussolini, né? A gente pode ver, tem gradação do mal? Tem, né? Mas não tem nenhum inocente nessa guerra, não. Nenhum inocente, né? Ninguém. Guerra não produz nada de bom. Tão certo não estão no bebê, nem socialmente, não ter visto espécie nenhuma, dito para não ser escolhido por um professor. A tendência, né? A gente tem que... O que é vício, gente? O vício é todo comportamento desequilibrado. Jesus bebia. Jesus ia em festa. Jesus desequilibrava. Jesus embriagava. O que acontece? O que é vício? É aquilo que me desequilibra. Bebi um copo de cerveja. Bebi aqui, ó, tudo, né? Comecei a ficar bobo, falar bobagem e tal, não consigo pagar, é vício. Ah, mas é só durante o final de semana. Todo final de semana eu fico bêbado até cair. É vício. Bebi um copo de cerveja. Que se passa 10 anos sem beber, eu nem lembro daquilo, não é vício. Essa que é a questão. O vício não te domina. Ó, o vício te domina. O que não é vício não te domina. Então, tudo posso, nem tudo me convém. Lembra da frase do Paulo? Tudo posso e nem tudo me convém. O que não me convém? Aquilo com o qual eu não tenho controle. Então, né, poder faz mal para alguém? Não, mas se eu sou dominado pelo poder, eu começo a ficar prepotente, arrogante, melhor que eu não tenha poder, nem mexo com isso. Dinheiro faz mal para alguém? Se eu sou um cara avarento e ganancioso, faz. Se eu sou um cara que está nem aí para dinheiro, eu posso ter 1 milhão no meu bolso, que isso não vai fazer diferença para mim. Né? Eu posso ser dono do boteco, né? Apesar que, né, eu estou viciando os outros, mas assim, estou só dando um exemplo. Né? Eu posso ser dono do restaurante lá que serve bebida. Né? Tem todas as bebidas à minha disposição, não bebo nada, porque não me influencia. Né? Mas claro que tem a questão das implicações de eu vender para o outro aquilo que é do vício dele. Né? Isso é uma outra história. Né? Exatamente, na guerra não tem ninguém bonzinho. Né? Marcelo, a igreja negociou o Vaticano com Mussolini, sim, tem um tratado de Latrão, né, que aconteceu entre o Papa, acho que eu não esqueci o nome do Papa, não sei se é o Paulo VI ou João 23, não foi um desses papas. A igreja fez um tratado com o Mussolini, né, chamado Tratado de Latrão, no qual o Mussolini cedeu uma parte da cidade de Roma, né, um bairro, né, o bairro do Vaticano, para a igreja católica como uma posse, né, eterna, ou seja, aquele bairro, né, o Vaticano também é um bairro, né, gente? O Vaticano tem, acho que 10 km², 11 km², um negócio assim. Né? Então aquele pedaço lá é um estado independente dentro da cidade de Roma. Né? Então ele deu, né, através desse tratado aí que ele fez com o Vaticano, né? E, né, muita gente fala que a contrapartida foi o silêncio da igreja diante do que o Mussolini estava fazendo. Né? Mas isso aí gera muita controvérsia e tal, né? Até porque a igreja não tinha tanto poder assim. Né? Claro que se o Papa condenasse ia ser um escândalo, mas o Mussolini detinha o poder. A igreja não tinha poder militar nenhum. Né? Eu até passo a mão, né? O Papa ele ficou meio apertado ali, porque, né? A Igreja Católica até protegeu muita gente na Segunda Guerra Mundial. Né? Claro que em alguns momentos eles foram coniventes, sim, né? Mas se a gente for analisar, né, era uma sinuca de bico aquilo ali. Né? Talvez se ele reagisse, eles iam ser destruídos. Né? Não sei, né? É uma coisa que é difícil de julgar. Né? Certo? Né? Mas assim, é uma questão interessante. Né? Deixou assim, calou, né? Deixar o Vaticano, a Igreja Católica não deixar o Mussolini ia fazendo do mesmo jeito, ele tinha o poder militar na mão, né? Então, assim, eles somente não atrapalhavam, vamos dizer assim, né? Pessoas que bebem cerveja sem álcool atraem alguma forma de espíritos obsessores. Gente, é difícil, porque a questão não é a bebida, a questão é o vício, né? Então, assim, muita gente fica preocupada com a questão do eu bebo, eu como, eu faço isso, eu faço aquilo. Gente, a questão não é o uso, é o abuso. O desequilíbrio está no abuso. Né? Claro que vai chegar um ponto que bebida alcoólica, isso aí é uma coisa que vai acabar um dia. Né? Mas pior do que isso são os vícios morais. Né? Os vícios morais são piores do que os vícios físicos, não se iludam.
né? Muitas vezes um alcoólatra, um drogado consegue recuperar mais rápido de um processo obsessivo do que uma pessoa que mantém vinculação com entidades no campo do sexo, por exemplo, ou no campo do poder, da vaidade, do egoísmo, do ódio. São muito mais difíceis, porque é uma coisa que está mais intrínseca. Aí demanda uma mudança moral da pessoa, entendeu? Não é que seja menos ruim, né? Um vício externo é mais fácil de você combater, porque todo mundo bate em cima daquilo. Mas e o vício moral? E a vaidade, a arrogância, a prepotência? Ninguém bate em mim porque eu sou vaidoso, né? Porque a vaidade é confundida com amor próprio. Ninguém bate em mim porque eu sou avarento, né? Porque o avarento diz que ele é previdente, né? O Kardec fala isso, né? O avarento se diz somente previdente, né? O irritado diz que apenas tem amor próprio, né? O cara que briga com todo mundo por causa de qualquer coisa, não, tem amor próprio, entendeu? A gente mascara mais fácil esses vícios, né? Guerra gera riqueza. Esses espíritos conseguiram reencarnar? Quem? O Hitler, esse pessoal todo, né? Isso eu acredito que sim, viu? Né? Ouvi dizer que o Hitler não pode reencarnar na Terra, nada, tem nada disso. O Hitler, Jesus ama o Hitler, gente, né? Espiritualidade ama o Hitler. O Hitler é só um doente, né? Vocês acham meio que o Cristo que veio para resgatar a humanidade ia amar o Hitler? O Hitler é um coitado, ele era assim. O Hitler é um instrumento das trevas, gente. Ele era um boneco manipulado pelo mal. Não que ele não tivesse responsabilidade no que ele fez, claro que ele tem, né? Mas assim, os espíritos de luz trabalham o amor, a cura, a inovação, né? A melhor coisa que eles podiam fazer por Hitler é reencarnar lá no meio no país desse aí, né? Renascer como judeu, né? Imagina o Hitler lá numa casa lá, judaica, lá sendo criado com uma mãezona judia lá, né? Uma Sara lá e um Benjamin lá, tem um menininho lá, né? E vai encher de amor lá para poder ensinar ele na cultura judaica lá dentro, lá ele amar aquele negócio lá. É isso que o Espírito vai fazer com ele, não é expulsar ninguém. Gente, esse negócio de expulsar os outros é coisa de quem não entende o evangelho. Jesus não expulsa ninguém, não. O amor cura, o amor ajuda, o amor vai até que ele precisa para doar carinho, afeto, o amor resgata, né? O Liel sempre faz comigo. A luz não está em guerra com as trevas. A gente quer que a luz saia brigando com as trevas. A luz não está aqui para brigar com as trevas. A luz está aqui para resgatar as trevas, que é muito mais difícil. O objetivo dos espíritos de luz é salvar quem está na escuridão, não é segregar ele no inferno, não. É curar ele, é modificar ele, né, pegar o Hitler e transformar o Hitler daquilo ali num ser iluminado. É isso aí que a espiritualidade está trabalhando para isso. Tá? Quando a pessoa fala isso, ela está revivendo, né, antigas experiências dela de achar que Deus vai expulsar alguém em detrimento do outro. O amor não expulsa, o amor une. O Rita está precisando de uma mamãe que o ame, dê beijinho nele. Ele está precisando de ser castigado, não. Castigo não é o objetivo dos espíritos de luz, não. Os espíritos das trevas se castigam o tempo todo. Uns aos outros eles estão sempre se castigando, né? O objetivo da luz é resgate, é cura. Aí que está a diferença. O mundo regenerado é um mundo onde o amor vai perdurar. Bom, né? Ainda bem. Eu tenho um desse em açúcar. Eu não posso nem ter, né? Porque senão eu morro diabético, né? Vamos lá? Como planos espirituais intua não vibrar nas obsessões de grandes magnitudes como a guerra, né? Vigiar, né? O segredo é vigiar, né? Os soldados romanos com a Jesus já foram todos perdoar, com certeza Jesus perdoou eles na cruz, né? Tipo assim, pai, olha só, eles não estão nem sabendo o que eles fazem. Na verdade, Jesus nem perdoou. Jesus não considerou nem ofensivo o que eles fizeram, porque Jesus sabia que eles eram espíritos ignorantes. O ignorante, quando te bate, não sabe o que faz. A mesma coisa Jesus, quando ele olhou para o pessoal do alto da cruz, ele olhou para um monte de bebê, né? Ou seja, um bebê que costa na sua cara, que morde, né? Uma vez eu botei a mão na boca do meu filho, ele tinha lá uns 1 aninho de idade, ele foi lá, arrancou meu dedo fora, né? Eu tenho que perdoar ele por causa disso? Não, ele não sabe o que ele faz. Bobo fui eu de colocar o dedo lá dentro, né? E fui lá, vamos ver o que ele vai. Clac, arrancou meu dedo fora, né? Rasgou em cima, assim, eu fiquei com o dedo doendo uns 2 dias. Mas ele não sabe o que faz. A situação dos espíritos de desequilíbrio aos olhos da espiritualidade é essa. Amigo, crianças que têm espírito obsessor também é possível. É mais raro, né? Mas normalmente o obsessor em criança são espíritos que buscam vingança, né?
Luke, o Luke é Lucas em inglês, né? Mas na verdade eu coloquei Luke por causa do meu avô. Meu avô também chama Lucas. Interessante, né? O Lucas está sempre por perto aí, né? Tem o espírito Lucas, né? Tem meu avô encarnado, pai da minha mãe, né? O velho Lucas, ó, seu Lucas, né? Então eu coloquei o nome do meu filho de Luke por causa do Luke. E também por causa do Luke Skywalker do Star Wars, né? Que eu sou fã de Star Wars, né? Aí a gente colocou o nome lá de Luke. Aí atendeu um monte de coisa. Tem o Luke mentor, o Luke meu avô, o Luke do filme, né? Então juntou tudo, entendeu? Então, é por isso que o menino chama Luke, né? O amor cura tudo, sim. Né? E vamos lembrar assim, ó, os amigos espirituais, eles nos ensinam, né, que o amor cobre a multidão dos pecados. Vamos lembrar disso, né, meus amigos? Diante aí, nosso tempo já está chegando ao fim, né? E, né, aproveitar que a gente está acabando, vamos lembrar que o pior processo obsessivo, né, é o processo que está ligado aos nossos vícios morais. Então, como que a gente vai se livrar de um vício? Cultivando a virtude. Para de dar muita atenção para o seu vício, para o seu erro, para o seu defeito. Quanto mais a gente dá atenção para alguma coisa, mais nós fortalecemos aquilo. Eu não preciso ficar olhando para mim o tempo todo e falando dos meus defeitos. Eu tenho que tomar o tempo dos meus defeitos e começar a exercitar coisas positivas. Porque aí o vício morre por falta de alimento. Né? É igual uma árvore daninha, você não arranca ela, o que você faz? Você impede ela de se alimentar, ela seca, depois você só tira a raiz e joga fora, né? Sugestões de estudo, a fala de Jesus, legal, muito bom. Pessoal, né, como vigiar para ser arrogante, eu acho que se colocando no lugar do outro, né? Eu acho que a gente se colocando no lugar do outro, a gente aprende a ser melhor, né? Eu acho que talvez a dificuldade seja essa. Né? Quem sabe, né? Vamos fazer um encontro aí, ó. Né? Quem sabe, né? A gente faz aí um evento aí. Né? A gente faz um evento para arrecadar a cesta básica, um negocinho, a gente encontra. Aglomeração do bem, quando acabar a pandemia, né, gente? Mas espero que acabe o mais rápido possível. Deus abençoe, né? Pessoal, nós vamos terminar, né, o nosso estudo, né? Os companheiros que estão entrando agora, a gente está vendo aí, né? Vai ficar salvo aí no IGTV, né? Nós falamos sobre questões, obsessão espiritual, né? E vamos lembrar, né, que nós podemos também buscar, né, a influência do bem dos espíritos através dos bons atos, né, através das energias positivas em favor daqueles que precisam, daqueles que buscam, daqueles que querem, né, valorizar o bem, né. Então, assim, vamos buscar viver, né, lembrar da frase do Emmanuel: vivemos em espírito onde projetamos o nosso pensamento. Então, vamos projetar o nosso pensamento de Jesus. Vou fazer uma prece para a gente terminar, né. Vamos elevar o nosso pensamento ao Cristo, pedindo ao Mestre amigo que possa nos envolver com as melhores vibrações de amor, de luz. Divino Mestre, auxilia os nossos desejos de melhora, envolve o nosso coração, a nossa mente, com as melhores vibrações do Teu amor, para que possamos, de alguma maneira, sermos úteis às propostas renovadoras do Evangelho. Abençoa, Senhor, aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando por um momento de prova maior do que nós, sejam eles vítimas da pandemia, sejam eles pessoas que estão desempregadas, sofrendo. Pedimos, Senhor, por aqueles que amamos, encarnados e desencarnados, que recebam neste momento a nossa vibração de amor em forma de luz. Pedimos, Divino Amigo, por todos que precisam e pedimos por aqueles irmãos que precisamos urgentemente aprender a amar mais. Senhor Jesus, abençoa cada um de nós, permitindo que possamos seguir junto a Ti, aprendendo, servindo, amando. Envolve este mundo mais uma vez com a vibração do Teu amor, que é a própria atmosfera que nos cerca e fica conosco, hoje e todo sempre, que assim seja. Amém. Então, meus amigos, até, né, domingo, a gente está no capítulo 17 do Nosso Lar, né, domingo, 8 horas, estaremos aí estudando o livro Nosso Lar. Muito obrigado pelo acompanhar, né, por estar junto com a gente aí. Pedimos a todos aí, né, que puderem aí, né, nos ajudar a divulgar, né, também a gente está colocando no YouTube também, né, quem puder nos ajudar lá também, a gente agradece e, né, vai ficar salvo aí no IGTV, se Deus quiser. Muita paz, muita luz, até domingo, se Deus quiser e permitir. Beijão no coração aí.